que a gente já fez ela. O que que o exercício vai pedir para a gente? Eu fiz algumas mudanças aqui antes de começar, tá? Para ajustar. Essa é a simulação padrão, que a gente já fez ela. Ela vai servir de base. Simule opção 1. A aquisição do terreno através de um mix. 50% de permuta física, 90 lotes, e 50% será pago através de dinheiro, tudo à vista. Aqui eu estou pressupondo já, tá, Luiz, que o dinheiro, o valor do terreno, ele está monetizado lá no tempo zero, tranquilo? Então, já para a gente não ter aquele desencontro. Então, já vou pagar no pau aqui. Senhores, seguindo aquela lógica de ontem, vocês podem me ajudar? Qual é o primeiro passo? Negociação do terreno. Exatamente. Primeira coisa, se eu estou fazendo cenário de permuta, de negociação de compra, da incorporação do terreno, a gente sempre começa aqui. Eu venho para cá e eu vou mudar. Ele está dizendo que é o quê? Observe que em loteamento a gente só tem 4 dispositivos abertos, né? Porque dificilmente você vai fazer permutas fora do empreendimento. Então aqui a gente vai colocar uma permuta física no local e pagamento do terreno, opção 4. 50% do terreno eu estou pagando à vista. 100% aqui à vista. Então ele já está aqui, ó, colocado 100% à vista. Show. E o restante eu vou pagar em 90 unidades. Eu acabei não dizendo se era 0 residenciais. Eu vou colocar aqui, tá? Ah, não, disse aqui, ó, 90 residenciais. Então, observe que a nossa simulação padrão, o cara era sócio. Eu mudei, ele não vai ser mais sócio. Eu estou comprando o terreno agora. Parte em dinheiro à vista e parte em unidades físicas. 90 unidades. Ou seja, eu tinha 570 unidades e agora eu vou ter só 480. Certo ou errado? Beleza. Feito isso, eu vou para onde? Observe que eu alterei, eu tinha 570 lotes vendendo, agora eu diminuí, eu estou com 480. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é ajustar a comercialização, lembra? Eu venho na comercialização, observe que o meu estoque agora não vai estar batendo com as unidades, porque antes eu estava vendendo tudo, o cara era meu sócio, ele ganhava na receita. Agora não, eu estou pagando 90 unidades físicas e parte em dinheiro que eu já paguei. Então eu tenho que adequar. Aqui tem que bater. Como ontem, a gente só vai fazer o ajuste no cenário mais provável. Então, eu abro aqui o cenário mais provável e aí eu pergunto para vocês, aonde eu tiro? Pela lógica, presta atenção, pela lógica, aonde eu tiro as unidades? Começo. Ou seja, eu divido o começo, concorda? O cara vai querer, porra, o dele também. Concorda ou não? Sim ou não? Não. O que que a gente vai fazer? Aqui eu posso muito bem fletar, dizer o seguinte, cara, só vou te entregar tuas unidades quando terminar a obra, ué. Quando é que termina a obra? Faz sentido? Aí a gente vai ter que dar uma pescada lá. Onde é que termina a obra? Eu venho para cá. Por isso que eu peço sempre para prestar atenção. É o racional, tá? A gente vem aqui em custo de obra e a obra ela termina no tempo 24. Então vamos lá. Eu venho aqui para comercialização e aqui no tempo 24. Então significa que aqui, ó, no tempo 17, eu vendo tudo antes do tempo 24. Então eu posso dar essas últimas, entendeu, o Marco Antônio? Não tem problema. Eu posso deixar essas últimas aqui para ele. Porque eu só tenho a obrigação de entregar quando eu entregar o projeto. Faz sentido ou não? Sim ou não? Beleza. Depende. Sim, senhor. Depende. 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 Da Por sua quê? negociação, né? Depende da tua negociação. O cara pode chegar e falar, não, meu brother, aqui tu vendeu 10, eu quero um, 10 eu quero um. Depende da tua negociação. Eu vou partir da premissa que a gente vai tirar as últimas. O cara aceitou que eu vou trabalhar pela lógica que eu só vou entregar pro cara no final. Então, beleza, eu venho aqui, tiro 50, tiro mais 30, 480, vou deixar só 10. Opa, só 20, né? Perdão. 20. Fechou aqui. Então, eu já fiz o ajuste. Senhores, eu já ajustei aqui a compra, ou seja, parte em dinheiro, 100% no tempo zero, parte em permuta e já ajustei a curva de venda. Eu tenho mais alguma coisa que eu preciso fazer ou não? A divisão lá que você faz de terreno, quem paga terreno, porcentagem do Exatamente. O empreendimento. cara não é mais meu sócio. Eu estou sozinho. Ou seja, eu paguei o terreno aqui, ó. O cara não é meu sócio mais. Eu não tenho mais nenhuma vinculação com ele. Ou seja, o empreendimento é todo meu. Faz sentido? Cristiano, você falou aí só, só no final da obra, mas aquilo ali que você retirou as unidades era na velocidade de venda, né? Não tem nada a ver com a obra aquilo ali, né? Eu sei, mas a velocidade de venda é no tempo 17. Minha obra termina no tempo 24. Então, Pois se eu, é. se eu vendo no tempo 17, antes da obra, eu posso deixar para ele para as últimas vendas, entendeu? Sim. Bom, mas ele só vai poder vender depois que terminar a obra, né? De qualquer Sim, maneira. mas se aqui Não é eu nem tenho no tempo mercado para. 17, é no Mas se eu 24, né? tenho, mas se eu tenho mercado aqui para vender, então tirar aquelas unidades para mim lá, eu tiro do último, que para mim não vai fazer diferença, entendeu? Ele pode Então vender lá. você está considerando que ele pode vender antes dela ser entregue, então, né? Ele pode Não. vender? Não. Não, eu estou considerando que eu estou entregando as últimas unidades, porque elas poderiam ser vendidas antes da obra, mas eu posso ainda chegar e falar assim, cara, tu só vende na obra, ou tu só vende depois que eu vender tudo. É porque tem que definir isso aí também, porque se eu entregar as últimas unidades e as obras não tiver terminado, o que é que ele vai fazer com essas unidades que ele recebeu, né? Ele vai vender? Ou só pode vender depois que terminar as obras, né? É isso que normalmente a regra é assim, você vende, quem vende sou eu, não é você. Quem vende sou eu. Você não pode vender abaixo do preço de venda da tabela. É, a gente faz de forma randômica, então
Se é 10%, então para cada 10, um é tua. Pode acontecer isso. Ou simplesmente não. Tu só vende depois que eu vender tudo. Também tem essa regra. Eu estou partindo da premissa que eu vou entregar para o cara essas unidades. E partindo da premissa que, se ele quiser vender no tempo 17, ele vai vender porque está aqui. Lembra que estava ali? Eu só fiz tirar do meu fluxo. Então, Vamos supor que ele não possa vender essas unidades, nem que seja pelo preço de tabela. E ele só vai poder vender ou fazer o que quiser dessas unidades no tempo quando terminar a obra. Vai ó, mas fazer aí, alguma diferença? Vai fazer alguma diferença eu tirar elas do final ali, daquela sua tabela ou do começo? não, aí você vai tirar sempre do final, né? Porque do final é o que menos impacto tem. Porque se eu vendo mais rápido, o dinheiro daquelas unidades vai oxigenar o meu caixa. Então eu tiro lá do final, porque aquilo vai impactar menos o fluxo de caixa. Além dos custos de comissão, por exemplo. Se eu Exato. deixar ele vender no 17, eu já saio pagando a comissão dele. Se eu falar para ele que ele só pode vender no mês 24, 25, eu só vou pagar a comissão no mês 24, 25. Não, mas não, numa situação, olha que pergunta legal, Luiz. Numa situação de permuta física, ele paga a comissão e ele paga o imposto. A minha relação acaba. Entendeu? A única coisa que eu Entrega as coloco na unidades, frente, na verdade, né? entrega as unidades. A única É. coisa que eu coloco como regra é que, caso ele queira vender durante o período de venda, quem vende sou eu. Ele não pode vender abaixo do preço de venda. Então eu coloco uma série de regras para que não dê problema. Tá? Agora, você Ele, dizer para o cara que ele só acontece pode muito. vender depois da obra, você pode ter um problema estrutural de negociação. Porra, tu tá na minha área, tu tá desenvolvendo na minha área. Tu pode vender, eu não posso? Então é uma coisa que você pode ter A problema. verdade é que é o seguinte, que se tiver permuta física nesse caso aí, o seu contrato com o terreno vai ter que ter umas 2 ou 3 páginas a mais só de contrato para poder não vender esse terreno, não dá problema não travar o loteamento. Sim, sim. Mas olha, tem uma Então não coisa, tem que ter. do Então não período tem de que ter. obra, enquanto não houver a verbação do loteamento, né, depois que você terminar tudo, ele não Isso tem como mesmo. vender, né? Ele não tem como escriturar, não tem como registrar, né? Isso Ele, mesmo. ele não tem como vender, até porque se ele vender, ele vai ter que financiar, e dificilmente ele vai financiar. Ele não vai ter peito para financiar, entendeu? Então é muito comum o cara vender lá no final mesmo. Ou o cara vender no final, depois de tudo, por um preço mais baixo, porque ele vai vender à vista, entendeu? Mas É vamos a lá, a gente está Nesse verdade. partindo momento, da né? premissa, nós estamos partindo da premissa de que no final eu pego as últimas unidades, porque não vai afetar isso, tá? Isso é um quadro bem real, viu, Cristiano? Que normalmente o que eu faço Sim. aqui é assim: ele entra como sócio na SPE, integralizando o terreno, e quando eu acabo as obras, ele sai da SPE recebendo os lotes como sendo o retorno de capital investido. Então aí os lotes são dele, bonitinho, já estão todos eles com matrículas individualizadas, bonitinho. E aí ele vende. Show, show, show. Então vamos embora, vamos ver como é que vai ficar essa criança aqui. Então, muito bem lembrado, agora o cara não é meu sócio mais. Então, eu pago o terreno e o dinheiro todo é meu. Por quê? Porque eu paguei essa incorporação via dinheiro e via unidades que foram permutadas. Show. Vamos ver o resultado? Só uma coisa, viu? Quanto é o terreno? O terreno é 11 milhões e 500, beleza? Quanto é a permuta que eu estou entregando? Só a permuta física. 90 vezes 137.500. Só a permuta física é mais cara do que o valor do terreno. Então o cara está no filé. Está ganhando aqui quase 6 milhões a mais. Que é uma coisa normal. Então vamos para cá. Vamos pegar aqui. Agora, o fluxo de caixa do empreendedor é exatamente igual ao da SPE. Vamos ver aqui como é que ficou a criança. Vocês já viram que vai ficar melhor, né? Olha só, já ficou bem mais interessante. Gente, eu tô querendo ficar rouco, viu? Ó, acho que eu falei demais. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. O meu lucro aumentou em 84%, enquanto que o meu custo diminuiu. Melhor dos mundos, né? Esse literalmente é o melhor dos mundos. Esse literalmente é o melhor dos mundos. Eu tive um aumento do dinheiro que entra no meu bolso e uma diminuição do dinheiro que sai do meu bolso. Melhor dos mundos. Eu saí de 44 milhões para 81 milhões. Eu saí de múltiplo 2 para múltiplo 6. Para cada real investido, eu estou ganhando R$ 6,21. Anualizando, está me dando 47%. Ou seja, quanto eu vou ganhar versus quanto eu vou botar. Porra, o meu payback caiu para 43 meses. Se eu for analisar o valor presente, eu saí de 11 milhões para 27 milhões e 900. Esse cara, dividido pela exposição de caixa também, a VP, me dá um múltiplo 2. Para cada real investido a valor presente, eu estou ganhando R$ 2,25. O que dá uma rentabilidade anual líquida de TMA de 14%, 17%. Isso é riqueza. Puta merda. Bom pra caramba. Por quê? Por que foi bom pra caramba? Hum? Primeiro que se a gente for analisar aqui, deixa eu abrir aqui a. Não vou falar não, hein? Primeiro deixa eu salvar aqui, como simulação 1, e eu quero que vocês me digam por que que o negócio Você não ficou mexe tão. no seu caixa, né? Como é Tudo que é? que, tudo que entra vai para o empreendimento, né? A permuta é física, né? Você só vai entregar lá na frente, né? Por enquanto, o que entrar é do empreendedor, é da obra. Beleza, o que mais? Por causa da receita financeira que você tirou dele e ficou muito maior para você, porque você ficou sozinho no empreendimento, né? Exatamente. A receita financeira ela tem um peso ferrado. A partir do momento que a gente está entregando, olha só, é uma combinação de receita financeira. Antes eu estava pagando o imposto dele, antes eu estava pagando a comissão dele, antes eu estava pagando todos os custos que são atrelados ao VGV, da parte que cabe a ele, ou seja, levando porrada. Agora não. Agora eu estou
Primeiro que quando eu pago 40% do VGV, o cara está tendo uma proporcionalidade de ganho muito maior. Porque se eu pegar aqui 90%, ó, 90 dividido por 570, a gente está falando de quase 16% de VGV, de permuta. Então, somando aquilo que a gente deu de dinheiro, se a gente for comparar o valor patrimonial do terreno, ele ganhou mais, por uma vez e meia, show. Pegou o dinheiro lá, um montante à vista e o restante em unidades. Beleza. Não ficou Mas a ruim. exposição de caixa, né? Exato. A questão é que quando eu volto essas unidades, ela faz uma puta de uma diferença no meu fluxo de caixa. Por quê? Porque toda a receita financeira volta e na negociação anterior eu deixo de pagar o imposto do cara, a comissão do cara e tudo mais. Ou seja, essas unidades, essas 90 unidades, quando ele vender, ele se vira. Aonde mostra que eu não estou pagando a comissão dele, das unidades? Porque o corretor não é uma porcentagem do VGV? O VGV não está tudo incluído, inclusive as unidades dele? Não, olha aqui, a partir do momento que antes. Ah, não, aqui eu estou na simulação padrão. A partir do momento que a gente está aqui, ó. Deixa eu abrir de novo, lá que eu fechei. A partir do momento que a gente está aqui, ó, na simulação, deixa eu abrir. Lembra que a gente fez o ajuste? Era 570 unidades e a gente botou só 480 vendas? Eu tirei aquelas vendas dele. Eu tirei do meu negócio. Ou seja, eu não tenho mais essa receita. Eu tenho um custo de construção dela. Olha aqui, ó. Eu tenho custo, eu desenvolvo, ó. Tá aqui, 570, mas eu só vou me beneficiar de 480. Então, essas unidades eu entreguei. Teoricamente, isso saiu da minha conta. Isso não vai entrar no meu VGV mais. Se não vai entrar no meu VGV, eu não vou pagar imposto, não vou pagar comissão, corretagem nem nada. Quando ele vender, ele paga. Porque, Cristiano, inclusive, oi, a minha dúvida aí é a seguinte, acho que te atrapalhei. O custo de volta desses lotes, dessas unidades para o terrenista, no caso, isso está em algum local aí? Porque eu tenho escritura, eu tenho registro disso. Só para entender, que é isso que a gente faz aqui. Quando eu faço uma permuta física, aí eu posso combinar das duas formas. O custo dessa volta do terreno, dos terrenos, pode ser por minha conta, enquanto empreendedor, e também pode ser por conta do terrenista. Neste caso nesse aí, cenário, está sendo por conta dele. Tudo vai depender da negociação, né? Na negociação, se ele chegar e falar, não, tu vai pagar aqui o meu imposto, pelo menos o imposto, porque eu quero pagar na cabeça, pode ser também. Tudo vai depender da negociação. Mas aqui, de cara, ela tá atrativa para o dono do terreno, porque queira ou não queira, ele bota a mão em 5 milhões, acima do valor patrimonial do terreno. E ainda fica com 90 unidades, que quando eu entregar, não vai ser mais aquele valor, ou seja, ele vai ter uma valorização imobiliária do ganho. Então, queira ou não queira, para ele não tá ruim. Só que é o seguinte, se o cara for rico, se o cara já for do setor imobiliário, tipo, o cara tem várias áreas e tudo mais, tipo, ele vai querer o quê? Participar do jogo. Ele vai querer ganhar mais. Então pode ser que esse cara chega, não, bicho, eu não tô. Eu prefiro aquele outro joguinho que para mim é melhor. Aí vai depender, né? Então eu vou fechar aqui a primeira simulação 1.